Olá, boa noite. Começa agora mais um resumo do dia, o seu jornal da noite da Causa Operária TV, 24 horas no ar. Nosso programa de número 780, isso mesmo, 780. Hoje é 9 de julho. Opa, aí vazou o som aqui. E que tem como destaque no nosso programa de hoje: cresce a ameaça de golpe. É preciso derrubar Bolsonaro e realizar eleições gerais. Vamos entrar direto no assunto da conversa, tocar na ferida, né? A gente vê aí um conjunto de declarações no dia de hoje, em torno da CPI, ameaça ao semana, as ameaças de Bolsonaro e dos militares, e hoje nós vamos entrar no tema, né, tocando diretamente no assunto, mostrando de onde vem essa situação, de onde vem a crise, será das efetivamente aí do Congresso, da crise no Congresso, o que tudo isso está refletindo. Bom, vamos dar também os resultados das pesquisas eleitorais, né, que apontam Lula disparado na frente, né, e no meio disso tudo, gente querendo juntar Lula e Ciro, como juntar água e óleo. Vamos debater esse tema aqui. Bom, vamos falar também da proximidade. Nós estamos a 5 dias do início da Universidade de Férias, né, a Universidade Marxista, Democracia, Socialismo e Revolução. No programa de hoje, as ameaças, né, que circulam aí na imprensa para comentar estas e outras notícias. Sexta-feira, comigo aqui no programa, o companheiro Expedito Mendonça. Expedito. Muito boa noite, companheiro Antônio Carlos. Todos os internautas que garantem a nós, todas as noites aqui, essa excelente audiência do melhor programa de política da noite do país, disparadamente. Os temas aí, como já foram anunciados pelo companheiro Antônio Carlos, são temas aí muito quentes e que nós vamos explorar aqui de um ponto de vista da luta de classes, de um ponto de vista sempre em defesa dos trabalhadores e da perspectiva de fazer avançar a luta de classes no país. Temos vários temas aí, temos ameaças de golpe, temos aí Lula disparado aí nas pesquisas e o Bolsonaro em completo desespero e seu destempero verbal. Vamos dar início, vamos explorar todos esses temas aqui no programa. Vamos lá, Toninho. Tá. Antes de passar a nossa pauta, queria destacar aqui, mandar a nossa saudação para alguns dos muitos amigos que já nos acompanham aqui no nosso chat, no YouTube, né, no canal Causa Operária TV, e convidar vocês aí a divulgarem, né, a espalharem aí o link da Causa Operária TV para os amigos nos grupos do WhatsApp, do Telegram, do Twitter, Facebook, etc, etc. Então, um salve aí para Rita Olivia Araújo, que renovou, se tornou aqui do nosso canal, assinando aí o plano bronze, que aqui nós temos diferentes planos, né, e você pode contribuir aí de acordo com as suas possibilidades, para sustentar essa imprensa combativa revolucionária. Então, saudação aí a Rita Olivia Araújo, que se associou aí ao nosso canal através do plano bronze.
Saudar aqui também a presença do Lino, lá do Ceará, a Andréia Paula Cagliani, mandando aqui a sua mensagem. Boa noite, o pessoal da favela não se cala. E com uma live super bacana lá, só tem 11 assistindo. Bom, a presença também do canal Lucenarga, o Alexandre, muito boa noite. A Rosália, Silvia Mio, chegando por aqui também, o companheiro Fabiano Proletário, o Sérgio Salgueiro, nosso companheiro que ajuda a gente a produzir aqui também o programa, a Ana Matos, o Ao Vivo, a Kathleen Van Bentum, boa noite aí. Sim, muito bom. Não compre o jornal de hoje, vale muito a pena assistir. Muito obrigado. O Josué Reiser, membro aqui do nosso canal, o Alfeu também, muito boa noite. O Carlos Adusto chegando por aqui, a companheira Neide Maria, saudações aí a Ana Matos, ao Carlos Santos, o Ao Vivo que já chegou por aqui e deu a sua contribuição, mandando aí o seu superchat, um bom exemplo, sua figurinha simpática, um exemplo a ser seguido. Bom, boa noite para todo esse pessoal, para o pessoal que está chegando e também para quem nos assiste na madrugada, no dia seguinte, né, por conta aí da diferença de horário, ou porque hoje é sexta-feira e o pessoal deu uma saída aí nessa sexta-feira muito fria, né, para dar uma aquecida, mas que depois assiste também o nosso programa. Então, nossa saudação aí a vocês, obrigado pela audiência, e vamos lá, participem, mandem aí suas mensagens, contribuições, ajudem a fazer com a gente esse programa, que como a maioria dos programas do nosso canal aqui são interativos, para permitir justamente aí a sua participação. Bom, vamos lá. Vamos começar a nossa pauta falando de um tema da maior importância, que é a aprovação, o fechamento, na realidade não foi aprovado, mas o relator, né, do projeto de lei que tramita no Congresso, propondo a privatização dos Correios, o deputado Gil Cutrin, do Republicanos do Maranhão, bolsonarista de carteirinha, ele finalizou aí seu parecer favorável à venda integral da estatal. Quer dizer, a política do governo é entregar totalmente aí a empresa, né? Inclusive tinha uma discussão sobre a possibilidade de fatiamento da empresa em várias regiões para a sua privatização, mas a proposta encaminhada pelo relator no sentido da venda integral, né? É bom lembrar que a empresa dos Correios é a maior empresa em número de trabalhadores do Brasil, né? São, entre trabalhadores do próprio efetivo da empresa e terceirizados, são mais de 130, talvez se estima até que chegue até 150 mil trabalhadores, né? Gerando também outras dezenas, centenas de empregos indiretos. E, bom, a proposta, além dessa entrega global, né, dos Correios, prevê também a realização aí quer dizer, diz o seguinte na proposta, que a empresa não poderia promover demissões por 18 meses, 1 ano e meio, mas, no entanto, poderia, né, realizar aí, oferecer um plano de demissão voluntárias, né, a tradicional política de chantagem, de pressão sobre os trabalhadores para que, entre aspas, eles se demitam, né, oferecendo aí falsos estímulos que, na realidade, não garantem absolutamente nada para os trabalhadores. Bom, a situação deixa claro aí a importância de uma grande mobilização, né? Nós destacamos aí, inclusive, anunciamos aqui nos nossos programas essa semana, setores da esquerda colocando o problema de ingressar aí no Supremo Tribunal Federal. A gente sabe que essas medidas jurídicas não resolvem absolutamente nada, né? É preciso tomar as ruas, né? Os Correios, os trabalhadores dos Correios precisam se somar à grande mobilização que vem sacudindo o país pelo Fora Bolsonaro e levar para as ruas aí
a luta contra a privatização da ECT, né, e adotar medidas de lutas, exigir dos sindicatos, dos sindicalistas dos Correios, que apesar da categoria estar trabalhando, estão em casa, de pijama, né, jogando aí videogame, né, tem que se juntar a outras categorias, como os eletricitários da Eletrobras, e preparar aí medidas de lutas, greves, né, junto aí com os trabalhadores da Eletrobras, da Caixa Econômica Federal, outras empresas ameaçadas de privatização, e ocupar os prédios das empresas, sair às ruas, né, greve, mobilização, não vai ser com conversa fiada, né, não vai ser com medidas judiciais, nunca vi nenhuma privatização ser evitada, né? É bom lembrar que os Correios se preservou, passou aí pelo tsunami da privatização da era FHC, justamente por conta das mobilizações, grandes mobilizações da categoria à época, né, que sempre levantaram aí a luta contra a privatização. Nos últimos anos nós estamos vendo aí a política pelega dos sindicatos, né, de se submeterem, de buscarem um acordo, e é preciso romper com essa política, um encontro nacional da categoria. Bom, por falar em luta, né, eu vou passar aí para o companheiro Expedito para ele destacar hoje, 9 de julho, é dia de lembrar aí duas datas muito importantes, que têm a ver com lutas importantes na história do país. A primeira delas tem a ver com a luta da classe operária, né, porque justamente no dia de hoje, em 1917, se realizava a primeira greve geral da história do país, e a segunda data tem a ver, é feriado hoje em São Paulo, na capital, no estado de São Paulo, desculpem, por conta, né, da data vinculada aí à Revolução, chamada Revolução Constitucionalista de 32. Então, com vocês, o companheiro Expedito vai comentar essas duas datas para a gente. Fala aí, Expé. Então, companheiros, trata-se de uma data da maior importância, porque marca um momento muito importante na organização e na luta da classe operária brasileira. Essa greve geral de 1917, ela foi uma greve gigantesca, muito bem sucedida, né? Tem uma foto muito bonita aí que mostra uma concentração operária enorme, né? Ela tem uma simbologia também, porque aconteceu no mesmo ano da Revolução Russa, de 1917, né? Então, ela é meio que um marco inaugural, né, da luta da classe operária. Não que não tenha havido, que tenham havido greves anteriores, né? Com certeza houve, mas essa teve uma importância fundamental por se tratar de uma greve com uma adesão enorme da classe operária brasileira. E o outro evento é aqui o Dia da Memória Operária, né? Se comemora também, como o companheiro Antônio Carlos já falou, 9 de julho de 1932, Revolução Constitucionalista em São Paulo. É feriado hoje em São Paulo, inclusive, não é isso? Lá em São Paulo, está sendo realizado, né, eventos aí para marcar essa data em que serão homenageados personalidades do mundo político e da luta operária do passado, como, por exemplo, do companheiro José Campos Barreto, o Zequinha, que foi uma das lideranças, né, da greve de 1968, no auge da ditadura militar. Os metalúrgicos de Osasco realizaram essa heróica greve em 1968. O companheiro Zequinha foi assassinado pela repressão da ditadura no sertão baiano, junto com Carlos Lamarca. Os outros dois homenageados são companheiros aí que trabalham na área da saúde, né? A enfermeira Lourdes Estevo, que é diretora do Sindicato dos Servidores Municipais, junto com um companheiro médico pneumologista, que é o Biratã de Paula Santos, do Ambulatório de Doenças Respiratórias Ocupacionais do INCOR. Eles estão sendo homenageados pelo trabalho, né, muito importante de dedicação e de empenho, com todas as dificuldades, com todos os ataques que o Sistema Único de Saúde vem sofrendo. Esses profissionais estão sendo homenageados pelo empenho deles e dedicação, né, mesmo diante desse quadro de dificuldades, na linha de frente aí da pandemia. Então, fica aqui a nossa saudação, não é isso? O registro da importância dessa data
para a classe operária brasileira. Fica aqui o registro do programa Resumo do Dia e do Partido da Causa Operária. Volto para você, companheiro Antônio Carlos. Ok. Bom, destacando aí ao lado da importância da greve de 1917, né, também a mobilização, a crise do regime do governo Getúlio Vargas em 32, né, o enfrentamento de setores da população, da burguesia paulista com o governo, que levou aí a chamada Revolução Constitucionalista, né, na defesa aí dos interesses da burguesia mais poderosa do país, né, já naquele momento fortalecida aí pela riqueza do café, né, e também pela crise que se abatia naquele momento justamente contra a indústria cafeeira e a crise em todo o mundo, né? Aí na sequência da crise de 29, que vai levar nos anos seguintes aí a crise capitalista em todo o mundo e a segunda, criando as bases para a Segunda Guerra Mundial. Um momento importante da história do país. Bom, essas duas, o primeiro aí liderado pela classe operária, o segundo liderado aí por setores da burguesia paulista, né, na defesa dos seus interesses. Bom, mas vamos voltar, depois desse nosso momento de história no programa. O dia de hoje aí teve novos acontecimentos de uma semana muito conturbada, né, bastante aquecida, nos enfrentamentos, aí, mostrando o agravamento da crise do regime político, né? Hoje, o presidente ilegítimo Jair Bolsonaro chamou de imbecil o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o Barroso, né, e fez novas ameaças em relação às eleições de 2022. Né? O presidente responsabilizou, atribuiu ao chefe do poder do Tribunal Eleitoral, né, o Luiz Roberto Barroso, a política de articulação junto ao Legislativo para barrar, né, a proposta de emenda à Constituição do voto impresso, que é de autoria da deputada Bia Kicis, né, ligada aí do PSL e ligada diretamente aí ao Bolsonaro. Bom, obviamente que toda a conversa fiada do Bolsonaro em torno da fraude nas eleições, né, inclusive nas eleições em que ele se elegeu, que foram realmente fraudadas, né? A fraude foi tamanha que tiraram das eleições o candidato que o povo queria votar, né, o candidato que liderava as pesquisas, que foi condenado ilegalmente, como agora até o próprio Supremo Tribunal reconhece, né, anulando as sentenças contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e foi impedido de concorrer, única maneira, né, como a qual se tornou possível a vitória fraudulenta, né, do Bolsonaro como candidato de toda a direita, diante da falta de alternativas da burguesia naquele momento, que não conseguiu emplacar os seus candidatos. Bom, nós sempre destacamos que nós somos favoráveis a que haja mecanismos de auditagem do voto, nós não temos nenhuma confiança, né, essa confiança cega, né, de setores, inclusive da esquerda, na máfia do judiciário, na máfia que é totalmente ligada aí às grandes máquinas da burguesia, ao PSDB, ao MDB, em relação às eleições. Nós, obviamente que o Bolsonaro faz isso em função dos seus próprios interesses, mas que, obviamente, que seria necessário. Eles eliminaram, inclusive nos últimos anos, mesmo aqueles arremedos que havia de controle, como, por exemplo, os relatórios que eram impressos por sessões eleitorais. Não tem mais nenhum tipo de controle, não há mecanismo de controle, de auditagem, como seria, no caso, o Barroso e outros setores alegam gastos, obviamente que esse não é o problema, né? E a gente sabe que, inclusive, em vários lugares, tem empresas contratadas para realizar todo o processo
de transferência de dados nas eleições que são ligados aí a grupos políticos poderosos, como é o caso do PSDB. Né? Tem uma série de eventos nas eleições totalmente suspeitos, né? Figuras aí que declararam gastos de R$40 mil e tiveram 1 milhão de votos, né? Fraude total e absoluta, né? Gente que não tinha nenhum apoio popular, senador com milhões de votos, e o pessoal atribui isso aí a um acontecimento fortuito, e obviamente que nada pode ser mais distante da realidade do que isso. Né? Agora, evidentemente, o Bolsonaro está levantando a questão da fraude diante dos dados que nós vamos ver daqui a pouco na sequência do programa, que tem a ver com a perda cada vez maior de apoio, né, diante da situação em que vive o país. Bom, eu queria destacar, diante dessa situação também, que o Bolsonaro não está sozinho nas ameaças que vem fazendo. Nós vimos essa semana que foram várias. Né? Um exemplo disso foi o comandante das Forças Armadas, o coronel Carlos Almeida Batista Júnior, né, que assinalou, fez também ameaças, endossou as ameaças, né, feitas não só pelo Bolsonaro, como também pelos demais membros do alto comando das Forças Armadas, que essa semana, né, divulgaram nota ameaçando, inclusive, né, se colocando aí contra as medidas na CPI, né, se posicionando, mostrando claramente o papel político e reacionário das Forças Armadas, né, em toda essa operação aí de pressão em defesa. É muito claro que o partido militar, né, o Bolsonaro não está sozinho, muita gente tentando dizer que é roubo do Bolsonaro, isso não corresponde à realidade. Né? O Bolsonaro é a expressão de uma força política fundamental nesse momento do país, né, que não só representa aí setores da extrema-direita, do partido militar, como a burguesia, que tem ainda um certo apoio popular, embora cada vez menor, ele continua sendo, né, a única opção real nesse momento da burguesia, seja no processo eleitoral, seja em um processo golpista. Né? Bom, o brigadeiro comandante da aeronáutica disse que deixou claramente na sua entrevista ao Globo, reforçou o tom da nota divulgada para militares e disse, quando perguntado o que a nota queria dizer, quando os militares disseram não vamos aceitar, né, ele disse, é um alerta, e que não irão enviar 50 notas para ele. É apenas essa. Né? Como quem diz o seguinte, é a última vez que nós vamos falar. Né? Quer dizer, veja aí que os setores golpistas, militares, estão engrossando, né, o tom também das suas colocações. Bom, falando ainda de crise, vou passar para o companheiro Expedito. Se por um lado os militares e o governo ameaçam, e a ameaça constitui aí uma ameaça real de gente que tem o monopólio das armas, né, que estão armados até os dentes, que são especialistas em golpe, do lado da CPI, né, numa semana em que teve prisão de Aspone, né, prisão do sargento. Foi lá ministro, foi lá general, ninguém prendeu ninguém, todo mundo mentiu, né, e o teatro se manteve. Aí, essa semana, um ex-diretor do Ministério da Saúde, né, ex-sargento do Exército, acabou sendo preso por algumas horas, todas de encenação, novas bravatas. Por exemplo, a senadora Simone Tebet declarou que já há elementos para o impeachment de Bolsonaro. Vai dar em alguma coisa, Expedito? Ou vai dar naquele prato tradicional da comida italiana, que é muito consumido aqui em São Paulo? Olha, pelo andar da carruagem aí, eu tenho acompanhado aqui de casa as sessões aqui da CPI, inclusive um que compareceram lá na CPI,
é um colega meu lá do Ministério da Saúde, né? E é assim, as pessoas elas se voluntariam para ir na CPI, para falar qualquer coisa. Eu acho que, assim, como os holofotes estão voltados aí para a CPI, lá para o Renan Calheiros, para o, para o Omar Aziz, que fazem todo aquele mise-en-scène, aquela encenação, vou prender, vou dar o impeachment, Bolsonaro é criminoso, Bolsonaro é genocida, pai. E aí, o que acontece? Os depoentes vão lá e mentem descaradamente na cara da CPI, na cara do Renan Calheiros, na cara dos senadores e na cara do país inteiro, que isso está sendo transmitido para o país inteiro. O cara fala qualquer coisa, mostra documento lá rasurado, mostra documento rabiscado, colocam vídeos de declarações anteriores lá que contradizem, outros corroboram com a. Não, é um festival, virou uma Torre de Babel essa CPI. Só que tem setores lá dentro que estão aí querendo dourar a pílula e tentar transmitir a ideia de que a CPI está indo no rumo da cassação do governo Bolsonaro. Quando nós sabemos que o seguinte, não tem nenhum elemento aí no sentido. O aliado fiel dele, né, está sentado em cima de 124 pedidos de impeachment e já disse que não vai dar. O super impeachment se transformou num super engavetamento. Ou seja, deve ter mais uns. Já foram contratados mais uns 3 birôs lá. Já chegaram na mesa lá na sala do presidente da Câmara, porque não tem mais gaveta para caber impeachment. Então, vamos ter claro, não tem nada disso aí, é uma encenação. Quem está indo lá está indo em busca de holofote, mente descaradamente, e a queda do Bolsonaro só vai acontecer com as mobilizações de rua. Não tem CPI que vai colocar para fora o governo genocida. O governo genocida será derrubado pela ação independente dos trabalhadores e das massas populares na rua. E, por isso, não se deve desviar o foco das manifestações. As manifestações não são elemento de pressão para o Congresso, para a CPI, para o Supremo Tribunal Federal ou para o Ministério Público. Lá dentro já tem muitas ações nesse sentido. O que vai determinar a queda do Bolsonaro é o fortalecimento e o crescimento e a pressão da mobilização social nas ruas. Portanto, é preciso fortalecer os atos, os protestos, as manifestações, expulsar a direita bolsonarista dos atos de protesto e reafirmar o caráter vermelho, combativo das manifestações. É isso que vai determinar a queda do Bolsonaro e não CPI ou qualquer pedido de impeachment dentro do Congresso. Volto para você, companheiro Antônio Carlos. Bom, também no dia de hoje, o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, procurou aí se manifestar sobre as declarações, as ameaças do próprio presidente Bolsonaro às eleições de 2022. Né? E também fazendo referências indiretas aí às notas das Forças Armadas e do Ministério da Defesa contra o presidente da CPI, o senador Osmar Aziz. O Pacheco não citou o nome de ninguém, disse o seguinte, que não admitirá qualquer atentado à independência do Congresso Nacional. Palavras, né, discurso, conversa jogado ao léus e retórica. Né? O senador do DEM afirmou ainda todo aquele que pretender algum retrocesso ao Estado Democrático de Direito esteja certo. Será apontado pelo povo brasileiro e pela história como inimigo da nação. Né? Enquanto os militares ameaçam com armas e com a imposição de um golpe militar, né, de maneira bem concreta, o presidente do Senado ameaça com palavras de que o pessoal vai ficar mal na foto, vai ser apontado como... Né, é como falar de bicho-papão. Né? Só apavora.
ou gente inocente que acredita, criança e etc. e tal. Obviamente que, como destacou o companheiro Expedito, né, o motor da crise, isso aqui nós temos uma diferença bem clara com setores da esquerda que procuram dizer o seguinte: não, o Bolsonaro está desesperado por conta da CPI, toda a crise, não, nada disso. Né? O desespero, a crise no interior da burguesia, no interior do governo, está diretamente ligada, né, às mobilizações populares, que são uma expressão ainda parcial da enorme revolta popular, né, que não para de crescer em todo o país. Né? E o crescimento da ameaça golpista é a resposta da direita, que nesse momento não tem força através da mobilização popular, né? Como teve em outros momentos, não de uma ampla mobilização popular, mas como não havia uma reação, uma resposta, né, da esquerda, dos setores revoltados da população, dos sindicatos, dos partidos de esquerda, procurava aparentar, né, como estando aí numa situação, numa ofensiva, essa extrema-direita. Nesse momento, diante das manifestações que tomaram conta do país, desde o 1º de maio, na Praça da Sé, 1º de maio de luta, né, e que eclodiu aí no dia 29 de maio, e depois nas manifestações do dia 19 de junho, e agora recentemente 3 de julho. Depois de toda essa situação, o que nós tivemos... Precisa fechar aí o microfone, fechar o microfone. Nós tivemos, né, que o governo e toda a burguesia se vê aí profundamente pressionados pela mobilização do povo. Né? A leitura de que são os discursos do enfadonho os marazis, né? do velho político tradicional do cacique alagoano Renan Calheiros, né? E de outros na CPI, é conversa para boi dormir, né? É gente que só manda prender por 2 horas um sargentinho, um ex-aspone do Ministério da Saúde, e que não tem autoridade política nenhuma. Né? Veja-se aí as ameaças, graves ameaças dos militares, e cuja resposta é: se vocês fizerem o que vocês estão falando que vão fazer, depois a história, vocês vão ficar mal na história. Grande ameaça, né? Grande ameaça feita aí pelo Pacheco, que mostra aí, na realidade, uma política de rendição, e ninguém tem coragem de enfrentar absolutamente nada. Bom, no meio dessa crise, a burguesia, ainda sem sucesso, estabeleceu uma terceira via, né? E um setor da própria esquerda procurando estabelecer aí uma via 2,5, sei lá, se a gente pode chamar de via 1,5, ou 2,5, acho que estaria mais para uma via tentando aliar um representante da luta do povo brasileiro, da classe operária, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com um golpista de carteirinha, né? Um elemento aí que vem procurando se apresentar cada vez mais como um candidato de confiança da direita, o ex-governador Ciro Gomes. E é a tentativa de juntar água e óleo, ô Expedito? Vai lá, com você. Água e óleo ou alguma outra coisa que não se mistura de jeito nenhum, né? Porque isso aqui é uma coisa muito esdrúxula. Partiu aqui saiu o noticiário aqui no 247, não é isso? Do jornalista Exonic, em que ele é um dos mais entusiastas aí, defensores aí da unidade ampla, digamos assim, para derrotar o Bolsonaro. E aí vale qualquer coisa para ele. Ou seja, o Lula, que tem possibilidade já, né, como nós vamos revelar aí agora nas pesquisas, de não precisar de nenhuma muleta, seja ela de que natureza for, para derrotar o Bolsonaro, né, está sendo proposto agora que uma aliança Lula e Ciro Gomes, o bravateiro profissional, o golpista, aquele que vem atacando da maneira mais desonesta, vil e rasteira o presidente Lula, eles supostamente poderiam constituir uma aliança
para derrotar o Bolsonaro ainda no primeiro turno. Não. Quem pode derrotar o Bolsonaro no primeiro turno, e a última pesquisa, nós vamos comentar logo em seguida, já indica isso aí, é o Lula sem a ajuda de nenhum elemento desse da burguesia. É o Lula com a força do povo, é o Lula com o apoio popular enorme que ele tem no país. Não precisa se misturar com porcos. Quem se mistura com porcos, come lavagem junto. E nós não queremos isso. Ciro Gomes Ciro Gomes tem 8% de intenções de voto. Se chegar aí aos tradicionais e costumeiros 12, 13, no máximo 15, isso, veja, o Lula já vai estar com quase 55%, pode ganhar a eleição no primeiro turno. Portanto, é uma falácia isso aí. Não se precisa de ajuda de golpista para ganhar as eleições. A popularidade do ex-presidente Lula é uma popularidade que foi adquirida na luta, que foi adquirida na liderança que ele se constituiu enquanto político nacional vinculado às lutas operárias, vinculado à luta da classe trabalhadora. Portanto, não há nenhuma possibilidade de que isso venha a ocorrer. Deve-se ser claramente rechaçado qualquer ideia de aproximação com os setores golpistas, em particular, nesse momento, Ciro Gomes, que não tem nada a acrescentar na vitória de uma candidatura de esquerda aqui no país, que está sendo liderada, assim, de forma até muito folgada, pelo ex-presidente Lula, que ostenta números já para ganhar a eleição no primeiro turno. Volto para você, companheiro Toninho. Bom, falando de números, o Datafolha, órgão de pesquisas vinculado aí à Folha de São Paulo, divulgou nova pesquisa, rodada de pesquisa eleitoral, apontando aí a intenção de votos. Bom, esse quadro aí já fala diretamente do segundo turno, né? Mostrando aí que o Lula, no eventual segundo turno com o Bolsonaro, teria 58% a 31%. Bom, mas chama em várias outras pesquisas divulgadas nos últimos dias que, primeiro, que o presidente Lula vem reunindo aí condições na margem de erro aí de ganhar já no primeiro turno. Agora, a manipulação das pesquisas é um negócio muito evidente, né? Veja só, essa imagem aí é bem interessante nesse sentido. O Lula, né, que aparece aí com 40%, chega a quase 50%, 46%, chegou a aparecer em algumas pesquisas, ele é apresentado na simulação, em duas simulações, com o Bolsonaro, né, e na segunda simulação aí a direita contra Dória, que não tem voto nem para se credenciar aí como não é um candidato favorito nem para a eleição ao governo de São Paulo, a reeleição ao governo de São Paulo. No entanto, Bolsonaro, que está em segundo lugar, que aparece com menos da metade da intenção de voto do ex-presidente Lula, né, ou alguma parecida aí com a metade, em torno da metade, ele aparece em 3 simulações para o segundo turno, contra o próprio Lula, com o Dória e contra o Ciro Gomes. Né? O Dória e o Ciro Gomes têm voto aí 5%, 6%, 3% em algumas pesquisas. Quer dizer, fica evidente aí a manipulação da Folha, que muitos setores da esquerda aí reproduzem, né, de que haveria, né, digamos assim, uma força eleitoral real, né, desses setores do chamado centro, que na realidade nada mais são do que a direita tradicional. Então, um primeiro aspecto importante, queria destacar isso daí. Só para a gente ter uma ideia, na pesquisa espontânea, né, apurada pelo Datafolha, o Lula teria saltado de 21% para 26%. E o Bolsonaro teria ido de 17% a 9%. Né? Segundo o Datafolha, por exemplo, Ciro Gomes tem 8% e 5% João Dória. Quer dizer, que sentido faz? Quer dizer, por que as simulações não são do Lula com os outros candidatos? Né? Por que a simulação seria do Lula do Bolsonaro com os outros candidatos? Né? Como se o Bolsonaro tivesse garantido no segundo turno e não o Lula, que aparece, né,
com 46% no primeiro turno, segundo o Datafolha, contra 25% do Bolsonaro. Manipulação, dado, né? Um outro dado importante é esse aí, que o Datafolha também perguntou quem que seria o culpado pela pandemia no Brasil, né? E o tamanho da popularidade do Bolsonaro, ele é citado aí, segundo o Datafolha, por 4%, quer dizer, quase a metade da população, como o principal responsável, né? E aparece na sequência os governadores e prefeitos. É claro que nesse caso também, né, o Datafolha não pergunta se são todos eles ao mesmo tempo, né? Ou a indicação aí aparece como uma coisa secundarizada. Todos seria todo mundo. Não tem uma pergunta assim, Bolsonaro, governadores e prefeitos. É o todos, né? Aqui é a maneira disfarçada, né? Da mesma maneira que ninguém é responsável, né? Foi obra do acaso a pandemia no país. Bom, o Datafolha também apurou aí a popularidade dos partidos. E é um dado importante, né? Porque nos últimos anos a gente viu aí que é bastante importante também para mostrar aquilo que o companheiro Expedito destacou agora há pouco, de que o Lula na chapa com o Ciro Gomes na chapa com o Lula teria tanta importância como teve, por exemplo, o Michel Temer, ou seja, nenhuma, apenas para colocar na traíra um golpista, né? Uma que defende justamente o oposto, é o Lula tá preso babaca, né? É o grande mote do Ciro Gomes, né? É bom destacar que, preparando aqui o programa, eu assisti um vídeo que a gente não pode mostrar aqui por questões autorais, mas que está disponível para o mundo assistir, né? O vídeo em que o Lula, o Ciro Gomes diz que foi o Lula que criou o Bolsonaro, né? Ele fala que perdeu o respeito. Se você der lá na internet, lá, Ciro, perdi o respeito pelo Lula, como se algum dia ele tivesse respeitado, né? Mas ele acusa diretamente o Lula por ser o responsável pela criação do Bolsonaro. Quer dizer, não foi a direita, não foi o PSDB, não foi o DEM, não foi o próprio Ciro Gomes, né? O Ciro que embarcou para Paris no meio da eleição para o segundo, né? Nesse vídeo aí que você pode procurar aí na internet, mas a gente não pode produzir aqui por questões de direitos autorais, o Ciro destaca que o Lula é o culpado, além de dizer que o Lula é criminoso, que o Lula é um verdadeiro bandido, né? E tem gente querendo propor quer dizer, é como você colocar aí, justamente, é como se você trouxesse o Temer de volta para a chapa. Talvez foi menos ruim, né? Quer dizer, é uma coisa totalmente absurda. É gente que quer repetir a política de colocar um golpista, né? Um elemento que vibrou com a prisão do Lula, né? Que fez campanha para o Bolsonaro, que faz campanha aberta para ser o candidato da direita. Bom, mas as pesquisas estão indicando, obviamente, que esses setores não têm nenhuma força real, né? E esse outro dado que o Expedito vai destacar mostra que o PT continua sendo aí o partido de longe, muito longe mesmo, com maior apoio na população. Vai lá. Mesmo com todo o ataque, com toda a campanha de ataque, a campanha golpista da imprensa, que sempre buscou não só atacar o presidente Lula, mas colocar o PT como um partido acabado, como um partido derrotado, como um partido que não tinha mais nenhuma popularidade, entre os trabalhadores, entre a população pobre do país. Isso aí é um argumento totalmente falacioso e que não se sustenta, porque mesmo diante de todo esse cenário de ataque, de golpe contra a esquerda brasileira, e o PT é o principal partido da esquerda brasileira, o partido
cresceu exponencialmente durante esse período todo, desde o golpe de Estado até esse momento agora, e que figura como o partido que mais apoio popular ainda tem no país. Então, assim, a campanha golpista, para tentar descredenciar, para tentar desmerecer, para tentar desqualificar o Partido dos Trabalhadores, é também uma campanha para tentar desqualificar a esquerda nacional, que é um ataque que os setores golpistas fizeram junto com o ataque contra o presidente Lula. Só que, nesse momento agora, o que a gente vê? A candidatura do Lula está lá em cima, não é isso? E a popularidade do PT junto aos trabalhadores, ela, em momento nenhum, ela teve nenhum recuo, na verdade. Pelo contrário, mesmo diante de todo esse cenário de ataque, ela cresceu e o partido foi ganhando cada vez mais filiados. Hoje o partido tem mais de 2 milhões de filiados a nível nacional, né? Provando que é verdadeiramente o único partido que tem um enraizamento popular, que tem verdadeiramente uma penetração junto aos setores populares da sociedade. Portanto, mesmo com toda essa campanha, né, é uma prova de que as ideias de esquerda, o pensamento de esquerda, né, ele está vivo dentro da sociedade, né, e que, mesmo com toda essa campanha dos golpistas, a esquerda continua em alta. A prova disso é a popularidade, o crescimento do Partido dos Trabalhadores junto às massas populares e a vertiginosa adesão à candidatura do ex-presidente Lula, que, com folga, está aí dando banho em todas as demais candidaturas. Volto para você, companheiro Toninho. Ok. Destacando que essa popularidade é a popularidade do próprio Lula, né? Ficou evidente aí que nas últimas eleições, nas eleições municipais, por exemplo, com candidatos aí que não tinham a identificação que Lula tem junto aí ao movimento operário, a população em geral, o PT teve longe de colher bons resultados. Quer dizer, a relação muito clara que a população faz, o PT é o partido do Lula, que aparece como principal liderança, né? Quer dizer, a presença popular ao PT é parte, né, do apoio ao ex-presidente Lula, e embora o PT não seja um partido que se organize efetivamente entre os trabalhadores, né, procure dar consequência a esse apoio da sua liderança, né, as pessoas enxergam no PT o partido lado a essa liderança importantíssima da classe trabalhadora. Bom, eu queria fazer, antes de passar para o companheiro Expedito, destacar aqui. Opa, eu tinha pulado, eu pulei um tema, agora que eu vi, né, mas um tema importante, vou devolver para o Expedito para ele comentar os dados da Covid no dia de hoje. Mas só antes de passar para o Expedito, eu queria agradecer aqui ao superchat, né? O Reflexão sempre pedindo para a gente limpar do chat, por favor. Avante PCO com Lula. Ok. Obrigado, Reflexão. Destacar também aqui, contribuindo com a gente, participando aqui, o companheiro Jesus Era Humano, né? Mandando aí o seu sticker, a sua contribuição, né? Faça como Jesus, faça como o companheiro, como Reflexão sempre, né? Contribua com a gente, mande aí o seu superchat, mande a sua contribuição para sustentar, né, essa imprensa combativa e evolucionária. Bom, eu vou devolver, daqui a pouco a gente tem mais, queria apresentar maneiras queria voltar a falar da rifa, né, que está bombando, mas antes de falar disso aí, eu queria passar para o companheiro Expedito, para ele divulgar aí os números da Covid no dia de hoje. Então, o país alcançou aí, rompeu a marca das 530 mil mortes, não é isso? Já são em números oficiais, né? Que a gente sempre diz aqui que são números subestimados, subnotificados, 531.688 óbitos em todo o país. O número de registros de óbitos nessa sexta-feira, divulgados pelo Ministério da Saúde, aí ficou em 1.500 novas mortes,
embora sejam números que são menores em relação aos números anteriores de 40 dias, de 60 dias atrás, são números ainda escandalosamente altos se comparados a outros países do mundo, e aqui mesmo no país, né? Você ter 1.500 pessoas, mais de 1.500 pessoas mortas num único dia só, e números ainda subnotificados, isso ainda se constitui numa verdadeira tragédia, num crime, num verdadeiro genocídio, como a gente vem dizendo. E o número de casos positivos, de testagens positivas, não para de crescer. São 57.737 testagens positivas, né, para o novo coronavírus. Com certeza são números subnotificados também, porque tanto nos óbitos quanto no registro de novos casos, não há uma eficácia, né, para que a gente... Não são números precisos que se podem confiar. Do ponto de vista dos infectados, o país está se aproximando da marca verdadeiramente escabrosa de 20 milhões de infectados. Nós estamos com 19.020.499 pessoas infectadas, com registros, né, comprovados desde março do ano passado, quando começar a ser feita a coleta dos exames para divulgação do número de infectados. Portanto, o Brasil ainda está muito longe do controle da pandemia, não temos vacina, o número de vacinados no país é super baixo, né? Essa imunidade ainda está muito longe de ser alcançada, o país está com menos de 15% da sua população imunizada, né, na segunda dose, e isso ainda vai dar pano para manga, vai demorar, e é preciso pressionar, as ruas precisam pressionar para que a situação se acelere e que as vacinas e que a população possa se organizar para controlar o processo, não só de distribuição, como de aplicação das vacinas, para evitar as fraudes, que a gente sabe que há muita furação de fila aí com relação à aplicação da Covid-19. São números verdadeiramente trágicos. Devolvo para você, companheiro Toninho. Seguindo a próxima notícia, eu também queria pedir a sua participação, a sua contribuição na campanha dos comitês de luta, né, que estão realizando aí, e solidariedade de apoio à mobilização para fortalecer aí o Bloco Vermelho, né? Nós temos divulgado aqui ao longo dos últimos dias a rifa, ação entre amigos de luta, né, da campanha Fora Bolsonaro. Então, é o seguinte, você, para adquirir com a campanha, né, para ajudar a produção de faixas, de adesivos, de cartazes. Amanhã nós vamos mostrar na análise política, né, o novo cartaz convocando aí o dia 24, todo mundo a sair às ruas, fora Bolsonaro, por vacina para todos, pelo auxílio emergencial de verdade, que hoje não poderia ser de menos de um salário mínimo, pela redução da jornada de trabalho ou pelas demais reivindicações dos trabalhadores. Então, para contribuir, né, você contribui e ainda concorre a prêmios. Né? No último sorteio, todo último sábado de cada mês, no último sorteio vai ser sorteada uma moto. Mas tem prêmios TVs, vários prêmios valiosos, e você concorre em cada mês, comprando um único talão, você concorre com 5 números. Você comprar 10 talãozinhos, você concorre com 50 no sorteio. Né? É uma maneira importante de você fortalecer, né, a campanha do Bloco Vermelho, do Bloco Combativo, do Bloco que não quer aliança com a direita, que quer derrubar Bolsonaro e todos os golpistas. Então tá aí, ó, você tem o número do Pix, você pode fazer diretamente a sua transferência e depois informar para a gente aí. O primeiro número aí é do companheiro de Brasília, o companheiro Expedito, e o segundo número é o nosso. Então você manda aí a imagem no Zap, né, para a gente, e a gente manda o talão da rifa para vocês, como a gente fez aí já com muitos companheiros. Então nós estamos pedindo a sua contribuição, participe, né, colabore e adquira aí o seu
queria um talão completo, aí pode adquirir e a gente manda para você aí. Você pode ajudar também a gente, né, divulgando, vendendo a rifa aí na sua região, para fortalecer essa campanha, essa corrente, né, em favor dos comitês de luta, do Bloco Vermelho, né, pelo Fora Bolsonaro e pelas demais reivindicações nos atos de luta que o próximo focado aí para o dia 24. Bom, um evento importante tem data marcada para começar. Faltam 5 dias para a Universidade de Férias, né, que tem como tema democracia, revolução e socialismo. Eu vou passar para o Spê para ele falar um pouquinho para vocês sobre a universidade e convidar aí todo mundo a se inscrever, né, no curso. O Expedito vai dar aí maiores detalhes. Vai lá, Spê, com você. Então, companheiros, estamos aí há 5 dias, né, do início aí do curso. A aula inaugural já está agendada, já está marcada para o dia 13, agora próximo, terça-feira próxima, dia 13, né, esse que é a segunda edição do curso que teve como marco inicial aí o primeiro evento ocorreu em janeiro. A maioria das pessoas aí sabe, porque teve mais de 1.000 inscrições nesse curso de janeiro, e agora a segunda edição com um tema absolutamente interessante, candente, e que tem tudo a ver com o que está colocado hoje na conjuntura, não só nacional, mas a nível internacional. Democracia, revolução e socialismo. Eu convido você, que ainda não fez a sua inscrição, a imediatamente acessar aí a página, onde, de uma maneira muito prática e fácil, você consegue preencher aí os seus dados e mais algumas informações para você garantir a sua inscrição no curso que começa agora no dia 13. Trata-se de um curso que tem a sua atualidade e será ministrado pelo companheiro Rui Costa Pimenta, que é o presidente nacional do Partido da Causa Operária, um companheiro com mais de 40 anos de militância revolucionária, com um vasto conhecimento sobre o marxismo, sobre a teoria marxista e sobre todas as demais questões aí do movimento operário a nível internacional. O valor de R$100, vamos ter claro, para a qualidade do curso, se você levar em consideração aqui o tema que vai ser explorado, o número de horas, que são mais de 30 horas de aula, e que será ministrado de uma forma didática, com todo o material didático disponível por apenas R$100, é um preço assim que nós dizemos que é simbólico. Na verdade, não está se cobrando nada, são apenas custos operacionais para que a gente possa viabilizar uma plataforma de qualidade para que o curso possa se desenvolver de maneira para fluir de maneira tranquila, de maneira aí que não tenha nenhuma interrupção, com uma plataforma boa. Praticamente o seguinte, é um curso que não há nenhuma remuneração, nem para quem está aplicando. Não, o interesse nosso é atrair um setor da militância, é colocar à disposição da militância de esquerda no país e dos demais interessados também, né, uma exposição meticulosa, uma exposição detalhada e com conhecimento e, obviamente, sob o ponto de vista do interesse dos trabalhadores e da luta de classes, da classe operária, para nós realizarmos essa segunda etapa, que é a preocupação do PCO de formar a militância política para intervir nos acontecimentos da conjuntura nacional. Portanto, não perca o seu tempo, vá lá, acesse a página Universidade Marxista, muito simples, é uma ferramenta lá de fácil manuseio, você vai conseguir fazer a sua inscrição de maneira muito tranquila, ter acesso ao material didático e poder assistir a todas as aulas que serão ministradas aí a partir de terça-feira, dia 13. Fica aqui o nosso convite e fica aqui o nosso apelo, né, no sentido de que você não perca essa oportunidade para conhecer aí o assunto que tem tudo a ver com a situação política que nós estamos vivenciando no país e no mundo nesse momento. Democracia, revolução e socialismo, você não vai encontrar nada disso em nenhum outro
partido ou nenhuma outra organização de esquerda no Brasil, na América Latina e, quem sabe, no mundo, porque a esquerda mundial ela renunciou ao trabalho de formação política. Nós somos praticamente o único partido no mundo que temos essa preocupação. Um partido vinculado à luta dos trabalhadores, à classe operária, ao programa marxista, e nós gostaríamos que você fizesse parte desse momento junto conosco. Vamos lá todos se inscrever, aula inaugural, dia 13. Passo para você, companheiro Toninho. Destacando aqui o pessoal no chat, comentando, tem muita gente já inscrita, a Marchiori destacando, já me inscrevi, da mesma maneira, reflexão sempre, já me inscrevi também, diz aqui, o Luiz Bergosa, né, destacando, estou inscrito, é isso lá do Rio Grande do Sul, que vai ter gente de todo o país e também do exterior, né, participando aí do curso. A Ângela Silva fala, vai ser top, é isso aí. Então, não perca tempo, entra lá, universidademarxista.pco.org.br e faça aí a sua inscrição. Agradecer aqui ao Marlon Silva pelo superchat, contribuindo aqui com o nosso obrigado, companheiro Marlon, né? Mande aí, siga o bom exemplo do Marlon, os demais, e contribuam também com a gente, né, para sustentar essa imprensa combativa e revolucionária. Bom, na nossa pauta, um tema aí de destaque ao longo dessa semana, que hoje ganhou aí mais um capítulo, né, foram aí os ataques contra o Partido da Causa Operária, contra o PCO, depois que setores da esquerda, do PCO, também do PT e outros setores, protestaram, né, contra e colocaram para correr aí a representante paus-mandados, né, do PSDB, né, um partido que tentou se infiltrar na última manifestação aqui em São Paulo, a manifestação promovida pela esquerda, verdadeiro, se colocar inclusive à frente da mão, com bandeiras, fazendo campanha eleitoral de elementos do partido, inclusive gente morta, como Bruno Covas, né? Estava lá os contratados pelo PSDB, partido que tirou nota depois dizendo que não apoia o Fora Bolsonaro, não apoia as manifestações de rua, né? E a gente viu toda uma série de debates ao longo dessa semana. Nós fomos esclarecendo o caráter das calúnias, né? Acusação totalmente infundada, né, de acusar um partido, né, de roubar celulares, de agredir pessoas, sem que ninguém mostrasse até agora uma única imagem, né, de qualquer militante do PCO agredindo criança, mulheres, caminhão, apareceu de tudo. O PCO teria chutado poste, né, teria batido em prédio, batido em carro, bateu em tudo, né? Bom, foram muitas as manifestações de solidariedade. Volta essa imagem anterior aí, produção. Você passou na frente aí, mas é uma imagem importante de solidariedade que nós aqui ao longo da semana mostramos aí declarações de diretórios do PT, de vários companheiros. Essa imagem dos companheiros aí do grupo Emancipação do Trabalho mandaram aí essa imagem contra a perseguição da direita ao PCO. Pela frente única da esquerda, dos trabalhadores contra Bolsonaro, nenhum apoio à frente ampla com os golpistas, né? Então tá aí a imagem contrastando aí o PCO, que foi às ruas, né, já há muito tempo, né, quando muita gente da esquerda estava de pijama em casa, defendendo fique em casa, né, gente como Boulos, que há 2 meses atrás dizia que saía às ruas só depois da pandemia, né, e tinha gente que falava, acusava o PCO de ser criminoso por fazer ato de rua. No 1º de maio, quando nós fizemos a manifestação colossal, né, o pessoal estava lá fazendo live com o Fernando Henrique Cardoso e alguns até com o Dória, né, o Dória aí, muita central sindical que reclamou, que se solidarizou com o PSDB, como é o caso da Força Sindical, estavam transmitindo o vídeo do João Dória, né, no 1º de maio. Pois bem, hoje apareceu a conversa fiada em gente pensando em expulsar o PCO das manifestações. Bom, em primeiro lugar, é
é uma conversa de doido, sem pé nem cabeça, né? Porque o PCO é parte integrante da primeira hora, né, das mobilizações, não só de agora, né? Quando o pessoal foi simplesmente para a disputa eleitoral, o PCO estava lá nas ruas defendendo, lutando contra o golpe, lutando pela liberdade do Lula, né? Então, obviamente, o PCO não é nem a polícia conseguiu nos expulsar das ruas, nem a direita, né? O PCO é parte integrante das manifestações em todo o país, inclusive em vários países do exterior, né, onde muitos companheiros dos comitês de luta, né, participaram, junto com companheiros do PT, junto com brasileiros aí que moram pelo país afora, militantes nossos, companheiros simpatizantes, participaram dessas manifestações. Então, muita gente caroneiro, né, gente que vibrou com o Lula na cadeia. Agora, me chegou um informe hoje que eu teve uma reunião ontem em Santa Catarina, em, por exemplo, que o PDT do Lula está preso, babaca, do Ciro Coca-Cola Gold, propôs expulsar o PCO da manifestação, né? Obviamente que o pessoal chegou tarde, né? Não sabe o que está acontecendo, né? Não entende que essa mobilização é resultado de um processo de luta contra a política, justamente a política fracassada, derrotada, né, do fique em casa e alice à direita golpista, que não deu resultado em lugar nenhum, nem no Congresso Nacional, onde eles se juntaram com o Rodrigo Maia para supostamente disputar o comando da Câmara. Isso aí deu resultado. E eles querem ensinar, querem dizer como é que a esquerda tem que fazer seus atos, né? Os defensores da política crime da Frente Ampla, né, querem levantaram aí, e que a imprensa golpista, né, divulga com prazer, estão fazendo reunião. É mentira, não tem nenhuma reunião prevista, né, para expulsar o partido que participou ativamente da luta contra o golpe, né, pela anulação do impeachment da presidenta Dilma, pela liberdade do Lula. E já há muito tempo, quando o pessoal estava desejando boa sorte para o Bolsonaro, quando gente da esquerda, né, começar pelo seu Ciro Gomes, estava desejando boa sorte para Bolsonaro, o PCO já estava na rua defendendo fora Bolsonaro, né? Estava se mobilizando e defendendo a necessidade de mobilizar. Então, não é esse pessoal aí, como das centrais. É bom destacar que não das centrais sindicais, tentativa de passar a CUT, não, em lugar nenhum do país assumiu essa posição, né, de repudiar o PCO, de excluir o PCO. Nós, inclusive, somos parte, somos militantes da Central Única dos Trabalhadores, né, e que tivemos junto com os companheiros, muitos companheiros da CUT, em todas essas etapas aí da mobilização contra o golpe, quando o pessoal, os pelegos, estavam lá do outro lado, estavam fazendo ato com Aécio Neves, com Eduardo Cunha, né, para derrubar a Dilma, para levar o país da situação que nós estamos vivendo hoje. Então, eu queria dizer o seguinte, que isso aí é conversa para boi dormir, né? Não nasceu ainda, né, organização que vai tirar o PCO da... Está para nascer, se é que vai acontecer, tá certo? E é uma tentativa totalmente vã, né, de setores que ficam arrotando aí pela imprensa, né, porque a Folha de São Paulo, o Globo, aceita tudo, pode falar qualquer coisa, né, eles estão aí para divulgar esse tipo de calúnia e tentar semear a divisão na esquerda. Bom, e nós vamos encerrar o nosso programa de hoje. Eu queria destacar, porque hoje, inclusive, a gente viu, infelizmente, esse tipo de conduta totalmente absurda de setores de direita dentro do PT, né, de gente que se associou aí com caluniadores profissionais, caso do Vai aí da revista Fórum, né, que acusou o PCO de bater carteira, né? É uma acusação muito parecida com o que fizeram com os companheiros do PT, que foram acusados de quadrilha, né? E queria terminar aqui. Bom, hoje, numa dessas manifestações que circularam aí na internet, né, a gente sabe, inclusive, que tem alguns partidos que são muito divididos e tem forças
mesmo sendo partidos de esquerda em alguma medida, tem força direitista no seu interior. Vieram nos acusar de ser machista, atacar a presidenta Dilma que se solidarizou conosco, né, quando o PCO foi atacado, reconhecendo ela mesma, né, o papel importante que o PCO teve na luta contra o golpe, na defesa do seu mandato, eleição do seu mandato. Vamos terminar o programa com a declaração do Lula, que é para não deixar dúvida sobre a importância do PCO. A declaração que foi feita no ano passado, quando o partido sofreu os ataques. Então vamos lembrar para esse pessoal quem é o PCO. O PCO não é um brinquedo. O PCO não é um bando de vagabundos contratados aí pela direita para ir para as ruas fazer campanha por seja lá quem for. O PCO é o partido da luta contra o golpe, né? Que se juntou aí a muitos companheiros na Frente Brasil Popular, nos atos, mas que teve um papel de clareza política e de mobilização. O PCO não é um partido de conversa. O PCO não é um partido de pau-mandados. Não é um partido simplesmente para fazer campanha eleitoral. O PCO é um partido de luta. Então, pensem bem antes de falar essas asneiras, porque vai pegar mal, porque ninguém vai colocar o PCO para fora da rua, né? E eu queria, então, antes da gente encerrar com o vídeo do Lula, a gente deixa as notícias internacionais aí para o domingo, para o resumo da semana. Eu queria agradecer ao Felipe Salles, que mandou aqui o seu superchat, dizendo, repito, o povo está do lado do PCO, em todas as mídias estão dizendo, PCO está certo, sobre a ação com o PSDB. Só as direções eleitoreiras estão contra. Saudar também aqui a presença do José Batista, Neto Batista, como membro do nosso canal, membro da Causa Operária TV, né? Ele que assinou aí o Plano Prata para contribuir conosco. Muito obrigado aí ao companheiro. Agradecer a todos vocês pela participação, companheiro Expedito, mas nós vamos terminar com um vídeo do ano passado, mas só para lembrar o pessoal quem é o PCO. Né? O PCO não é um de brinquedo, o PCO não é um partido que apareceu agora, né? Não é um grupo de moleques, de contratados, de pau-mandados do PSDB que apareceu para tentar pegar carona em movimento nenhum. Nós somos parte fundamentais e importantes desse movimento, né, de luta contra o golpe nos últimos anos. Então, boa noite a todos e a gente termina aí com o vídeo do Lula. Um abraço a todos. Companheiros e companheiras da Executiva Nacional do PCO. Eu quero cumprimentar primeiramente o companheiro Rui Costa Pimenta, presidente, o companheiro Antônio Carlos Silva, vice-presidente, Juliano Lopes, Anaí Caproni, Rafael Dantas, Júlio Marcelino, Natália Braga, Henrique Arias, Ricardo Machado, Henrique Simonardi, Matheus Vetter, Renato Faraque e Renan Arruda. Eu quero dizer para você, meu caro Rui Costa, da alegria que eu estou gravando esse vídeo para vocês. Primeiro, eu queria fazer um pedido de desculpas e de falta de respeito da minha parte com vocês, porque eu acompanhei, muito todo o processo de solidariedade do PCO ao processo que eu estou enfrentando. Eu acompanhei todas as movimentações de vocês. Quero te dizer, Pimenta, que eu assisti muitas análises políticas tuas pelo 247. Você sabe que eu recebi os vídeos, eu via com dia de atraso, mas acompanhei muito as tuas análises políticas. Quero dizer que eu acompanhava manifestações do Antônio Carlos em tudo quanto é manifestação pública, inclusive no dia que vocês comunicaram que vinham com 7 ônibus e que invadiam a Polícia Federal, o susto que vocês causaram nos policiais que estavam lá em Curitiba. Quero dizer para vocês que eu já deveria ter ligado para vocês, já deveria ter conversado com vocês, já deveria ter chamado para tomar um café. Acontece que eu tive que fazer aquela viagem para a França, para a Alemanha e para a Suíça e eu não pude fazer. Então, quando eu voltei já estava o coronavírus, eu estou em casa trancado desde o dia 12 de março, nem minha netinha que nasceu, a Letícia, eu fui ver ainda. Mas eu estou ligando para dizer para vocês, primeiro, agradecer. Segundo, dizer para vocês que eu acompanhei as notícias dos hackers que invadiram os computadores de vocês e tentaram detonar e destruir o arquivo de vocês, as matérias que vocês tinham, os artigos, as discussões políticas que estavam armazenadas
sabe, no sistema de computação de vocês. E que eu quero dizer que eu quero me colocar à disposição de vocês, de verdade. Quero me colocar à disposição de vocês para fazer aquilo que tiver no meu alcance e aquilo que vocês estiverem precisando que eu faça. Eu quero dizer que isso é muito sincero, muito verdadeiro, porque eu tenho um profundo respeito por vocês. Na verdade, eu aprendi a conviver com aqueles que pensavam ideologicamente diferente de mim, que tinham uma atitude diferente de mim no sindicato. Eu sempre tratei com muito respeito todas as forças políticas, sabe? E inclusive a causa operária era tratada por mim com muito respeito e a oposição era tratada por mim com muito respeito. E eu tenho respeito e admiração pelo trabalho, pela dedicação de vocês. Um grande abraço, um carinho muito grande em Pimenta e Antônio Carlos, um abraço em toda a executiva e contem comigo para aquilo que vocês entenderem que eu possa contribuir.